Boa noite, pessoal. Eu me chamo Cristiane e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Isaías, né? No capítulo 42. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos na tua santa e gloriosa presença, meu Deus. Nesse momento, meu Pai, aqui reunidas, meu Senhor, para glorificar o teu nome, meu Deus. Meu Pai, que essa palavra, meu Pai, ela venha a ser conduzida por Ti. Que o Senhor venha me usar a minha boca, meu Deus. Que não venha sair nada de mim, meu Pai, mas inspirado por Ti. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai. E que essa palavra vá de encontro, meu Deus, a cada uma das mulheres que está presente e aquelas que não puderem estar essa noite, meu Deus, mas que vai ver esse vídeo depois, meu Pai. Que elas venham se alimentar, meu Deus, que possamos nos alimentar com a tua palavra. Toma a direção desse trabalho, dessa meditação. É o que eu te peço e agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Isaías 42, verso 1. Aqui nesse capítulo a gente já vai ver, né, que já vai é a profecia, né, falando do Filho de Deus, de Jesus. Vamos lá, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. E aqui a gente vê, né, que fica bem claro, Deus aqui falando, dando a profecia para Jeremias, né, do que virá, ou que viria naquela época, que seria o seu filho, Jesus Cristo. Eu fiz uma anotação aqui de um estudo que eu fiz, diz assim, uma 42, uma descrição de Deus, do seu caráter. Deus se dirige diretamente a ele aqui com letra maiúscula, né? Que está falando de Jesus, ou o próprio Deus, que a gente sabe que é uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que é um só, que é Deus. A gente vê na trindade, mas que diz respeito a uma só pessoa, que é o próprio Deus. É isso, dona Lívia. Fala alguma coisa aí, dona Lívia. Fala alguma Porque eu coisa é onde? entendi. Dê Olha seu só, parecer. eu achei interessante, eu nem tinha observado, estou observando isso agora. Mas quando ele fala eis aqui meu servo, ele está desenhando a figura de um servo qualquer, um servo. Esse servo, depois a gente vai ver que ele vai tomando uma característica determinada, logicamente apontando para o Messias, e depois ele vai falar de uma forma mais generalista do servo do Senhor, e que pode se estender a qualquer ser humano que venha servi-lo. Mas o que vocês acham disso aqui? A Cristiane acabou de falar aí sobre a Trindade, né? Do fato de existir o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E eu, particularmente, tenho refletido muito a respeito disso, já faz alguns meses, sobre essa questão de realmente existir a Trindade. E aqui é um momento onde a gente vai estar discutindo. Não existe, na verdade, na Bíblia, nada que sustente a Trindade.
o que a Bíblia vai falar é sempre que existe um único Deus. E aqui a gente está vendo que Deus tem um servo que ele gerou, e ele está dizendo que sobre o servo ele colocou o espírito dele. E mostrando para, né, nesse momento aqui, uma, uma relevância, não vou dizer hierarquia, eu vou dizer uma relevância, né, dentro dos seus, cada um dentro dos seus devidos papéis. Onde a gente vai perceber aqui Deus no controle de tudo. E sempre que a gente vai ver, pessoal, a Bíblia falando, principalmente no Antigo Testamento, e muitas vezes no Novo Testamento também, a gente vai ver a Bíblia relatando sobre o único Deus. Eu sou o Senhor, minha glória não daria o único Deus, o único Deus. Em João, que é um evangelho bem profundo, ele busca ser mais questionador, mais filosófico. A gente vê o Senhor Jesus falando coisas que ele não fala nos outros evangelhos. E dentre as coisas que ele fala, ele se posiciona muito sempre como: eu estou aqui servindo o meu pai. Eu estou aqui fazendo o que meu pai mandou. Lá em Mateus ele ainda fala, né, quando o, o jovem rico se aproxima, ele vai lá e fala, né, quando o jovem fala com ele, bom mestre, ele, bom é Deus. Né? Ele sempre colocando Deus como, de fato, Deus. Jesus como servo. O que não tira, no meu entender, o mérito dele. E o que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, não é uma ideia que eu já tenha determinada dentro de mim, mas é algo que eu estou estudando. O fato de realmente existir ou não essa trindade. E quando a gente vê aqui uma trindade, se a gente imagina dentro desse capítulo uma trindade, como assim o próprio Deus é servo de si mesmo? Como assim ele tem que colocar sobre ele mesmo um espírito para que ele possa servir melhor para si mesmo? Então, o que eu entendo aqui são três pessoas muito distintas e que elas não são miscíveis, elas não se misturam. Cada uma tem seu papel, cada uma tem sua personalidade, cada uma tem sua essência. E Jesus ele vai se colocar no lugar dele, servo, que foi feito filho e alcançou hoje, sem sombra de dúvidas, o lugar de maior honra que possa existir no universo, a destra do Pai. Vai estar junto com Deus, julgando a tudo e a todos. Recebeu uma confiança tal, mas, enfim, meu pensamento é que ele, de fato, não é Deus. Ele é o Filho de Deus. É divino, mas necessariamente não é Deus. Mas, enfim, se vocês quiserem falar aí, tá? Eu estou compartilhando com vocês um pensamento que eu venho destrinchando ao longo aí de alguns meses já. E essa forma dele dizer, né, eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu eleito, posiciona muito bem essa questão de dependência desse servo. Esse servo não tem tanta autonomia. Talvez nem existisse vida nele, se não fosse aquele que o envia, aquele que o chamou. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, meu eleito, em quem eu tenho prazer. E, sem sombra de dúvidas, o prazer vem por conta da obediência, né? Eu tenho absoluta certeza que hoje Deus tem prazer também nas nossas vidas, especialmente quando a gente se coloca numa condição de obediência. Quando a gente falha, quando a gente erra, faz alguma coisa que desagrada a Deus, eu imagino que aquele seja um momento de desgosto dele. Não de desamor, mas um momento de desgosto. Também não sei se decepção seria uma palavra adequada, porque decepção é algo inesperado, né? E eu penso que Deus sabe que esperar da gente. Mas um desgosto. Poxa, não era assim que eu queria.
E a gente se coloca novamente na condição de obediência. Olha só que filho amado. Eu tenho prazer nesse menino, nessa menina. Eu tenho uma satisfação muito grande. E ele vai falando sobre essa satisfação da alma e já apontando por que ele tem esse prazer nesse servo. E a gente vai ver ao longo do texto que esse servo vai ser aquele que vai fazer toda a sua vontade. Quem está no comando, quem está no controle das decisões, das atitudes, né, do que vai ocorrer, das circunstâncias, é Deus. Mas ele sempre levando as pessoas, seus servos, a fazerem aquilo que apraz a ele. E, obviamente, ele vai dar condição para que o servo venha a ser um bom servo. Como? É assim que ele praticamente finaliza esse versículo. Pus o meu espírito sobre ele. Porque se não houvesse sobre o servo o espírito de Deus, ficaria bem complicado esse servo servir. Até porque, para entender o chamado de Deus, a expectativa de Deus a respeito do servo, o servo tem que ter sido revelado a respeito disso. E quem vai revelar isso é a pessoa do Espírito Santo. Um ser que existe com suas próprias características e que, penso eu, submisso também ao próprio Deus. Ele trará justiça aos gentios. E aqui a gente já começa a ver o texto, Isaías, não é Jeremias, viu, pessoal? É Isaías. A gente vai ver Isaías já apontando para o fato de que esse servo vai trabalhar junto à vida dos gentios. O servo vai trabalhar junto com aqueles que não conhecem a Deus, que adoram outros deuses, que não adoram deuses, que não conhecem o Deus verdadeiro. Esse servo vai estar sendo preparado para estender a palavra de Deus para essas pessoas que desconhecem a Deus. Com a palavra paloma. Eu ia falar justamente isso daí, sobre o finalzinho desse versículo, né? Que eu acho interessante que a gente escuta muito as pessoas, né? Às vezes assim comentarem: ah, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos salvar. E esse versículo deixa bem claro que, na verdade, não é diretamente para nos salvar, mas fala que é para promulgar, que se você for na área, fala que é para promulgar o direito aos gentios, ou seja, ele veio para nos dar uma opção, uma escolha, porque se a gente escolher o caminho da verdade, a gente vai ter acesso à salvação. E aí eu lembrei daquela conversa que a gente estava tendo, né, sobre aquela questão do servo, escravo, enfim, que estava sendo discutida justamente sobre isso, sobre a questão de que mesmo nós sendo servos e perdendo, né, os nossos direitos, entre aspas, né, porque a gente está servindo a Deus, ele veio para dar condição para que, se nós escolhermos, aí sim teríamos a salvação, né? Ou seja, deixa bem claro que, além de não ser algo, não é algo imposto, e também não é somente apenas ter, por causa da presença dele, por causa da, é, dessa escolha, né, de Deus de mandar o seu filho, que já teríamos acesso direto. Não, ele dá a gente ainda uma escolha. E aí fica bem clara essa questão do livre-arbítrio, porque ele só dá acesso, né, o direito a gente. Interessante aí a sua observação, bacana. Porque o chamado que ele tem para nós é a mesma coisa.
Em nós não existe a obrigação de salvar ninguém. Somos servos com a obrigação de pregar o evangelho, né? E aqui ele fala isso, né? De ele justamente estar cumprindo uma missão. A gente sabe que a salvação vai vir por meio dele, porque existe a condição daquele que vai ser salvo de crer em Jesus. Porque a palavra que ele vai falar é a palavra de Deus. O chamado foi dele, o eleito é ele. É escrito aqui o eleito. Foi o que eu escolhi. Então, é por meio dele, ele é o representante oficial de Deus. Pronto, por meio dele, nós nos tornamos também representantes oficiais de Deus. Aquele que der crédito na nossa palavra vai estar dando crédito na palavra de Jesus e vai estar dando crédito a Deus. E aí entra numa cadeia, né? Onde alcança-se a salvação, por intermédio do Senhor Jesus, que é o primeiro enviado de Deus para cumprir a sua missão. Para cumprir a missão de salvar vidas, né? Salvar almas. Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa? Maiana, se você quiser, Maiana, eu acho mais interessante até que você comente. E assim, depois, né, se Maiana for comentar, depois eu quero que vocês abram lá em Mateus 12, 18, onde, né, vai estar essa mesma fala lá, do 18 ao 21. Pode continuar aí, Cristiane. Pode. Todo Pode. mundo abriu? Ok. Ok. No livro de Mateus 12, de 18 ao 21. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Espera aí rapidinho, 2 alto. Mateus 18? Não, 12, 18. Oh, perdoe, gente. Eu abri Mateus 18. Não, 12, 18. Tá, fechou. Ok. Ok? Quer que eu repete? Pode continuar, pode seguir em frente. Pode continuar? 19. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e o seu nome os gentios esperarão. Ou seja, aqui a gente está vendo de, né, alguns versículos que a gente ainda vai ler mais adiante, mas aqui já está falando justamente o que Dona Lília falou aí, né? E Dona Lília levantou uma questão aqui. Dona Lília, a saber, falando da Trindade, e realmente a gente sempre aprendeu que existe a Trindade, né? Que Deus é um só, é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que, na verdade, é um só. E aí a senhora veio com essa questão e eu pensei aqui, meu Deus, se realmente se não existir a Trindade, Jesus foi o quê? Porque diz que ele é o Filho de Deus. Aí eu fiquei, foi um filho que ele criou lá no céu, enviou para a terra, foi um anjo que ele escolheu e nomeou como filho, deu poder, enviou para a terra para salvar o seu povo. Eu não acredito que ele Levantou essa seja um questão. anjo, não. Eu acho que ele realmente é uma outra linhagem, ele é filho. Por exemplo, se eu tivesse um filho, ia ser um ser humano. Anjos não são deuses, ponto. Mas, sem dúvida, Jesus é filho de Deus. Ele É carrega isso. dentro de si uma divindade, mas ele não é Deus. Ele não é. Bom, estou obrigando ninguém a concordar, obviamente, né? Estou falando que é algo que eu tenho pensado.
Eu procuro na Bíblia um respaldo para imaginar três que ao mesmo tempo é um. Hoje, mas algum tempo atrás, isso para mim era uma coisa perfeita, fechada. Mas a proporção que a gente vai vendo aqui na Bíblia, toda hora ele fala, eu sou o Deus único, o Deus único. E Jesus, quando se coloca como servo mesmo. A gente está vendo aqui Isaías falando do servo, um servo especial. Um servo especial, sem dúvida. Direto do Pai, direto. Não tem, pode ter poderes maravilhosos? Tem. Mas até quando ele chega e fala que, ó, se a gente pudéssemos ser três em um, né? Nós aqui, três de nós aqui, sermos três em um. No meu entendimento, teria de ser passível que uma soubesse dos pensamentos da outra, que uma soubesse o que acontece dentro da outra. Seria possível, se somos a mesma pessoa. Mas aí a gente vê que Jesus diz que tem informações que ele não tem. Que dia ele vai voltar? Só o Pai sabe. Isso sempre foi interrogação. Só o Pai sabe. Mas se ele está dentro de Deus, ele não deveria fazer parte também disso tudo? Ele vem para fazer a obra, mas ele precisa do Espírito Santo. Ele não foi capaz de fazer a obra sozinho. Não é que ele não fosse capaz. Não tinha como ele ser humano e fazer essa obra enfrentando Satanás. Ele teve que receber o Espírito Santo. O ministério dele só começou quando ele foi batizado com o Espírito Santo, que coincidentemente foi quando ele foi batizado nas águas. Houve uma necessidade se ele é simplesmente Deus. Não, ele não é simplesmente Deus. Ah, não, é porque ele veio numa forma humana. Beleza, ele também não é homem. Ele veio numa forma humana e ele teve necessidades especiais. Como nós, hoje, temos necessidades especiais. Precisamos do Espírito Santo para continuar a nossa caminhada. Sem ele, esquece. Não funcionou. Não bastam as leis. Não funcionou. Isso Deus já tentou uma vez. Não funcionou. E Deus já sabia que não ia dar certo. Tanto que ele já previu a necessidade do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento. Então, enfim, são coisas para a gente pensar aí, pessoal. Não sou dona da razão e ainda que leva estudando a gente a pensar. Para pensar. Isis, fala, Isis. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é Deus, ou que eles são uma coisa só. Mas o mais importante para mim, e a Bíblia em várias versões, em vários capítulos, Mateus, Lucas, vem a fala de Jesus. Só que engraçado é que em cada um eu falo um pouco mais, parece que está todo mundo ouvindo a mesma mensagem, só que cada um capta um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas se complementam. E Jesus, ele faz questão de dizer que o reino de Deus é diferente. Não dá para você querer encaixar a lógica de Deus na nossa lógica. Nunca vai bater, não dá certo. Se a gente quiser trazer as nossas relações, ele até tenta, quando ele diz que Jesus é filho dele, e quando Jesus diz que ele é o Pai, a gente entende que há uma hierarquia ali, que Deus é Deus, o Criador de tudo, e que Deus enviou Jesus. Então, ele não pode ser nunca maior do que Deus. Né? O ovo nunca pode vir antes da galinha. Mas ele diz que no reino dele, quem vale mais no reino dele é o servo, é quem serve. E se você quer ter algum tipo de vantagem no reino do céu, você tem que ser quem serve mais. Então, os valores de Deus são totalmente diferentes. No nosso mundo, quem está ali sendo servido, quem é o rei, quem está recebendo todas as vantagens, as regalias, é o cara. Mas para Deus, o mais valioso é aquele que serve. Então, quando Jesus, aquele momento que ele está lavando os pés dos discípulos, para mim é o mais bonito de todo o momento da Santa Ceia, aquele é o mais bonito, porque ele não precisava fazer aquilo, mas ele se coloca naquela situação
do menor dos servos, o servo que lava os pés. Esse era o menor do menor do menor. Porque era necessário que ele nos entendesse. Eu sinto que Deus, quando envia Jesus, ele também está, quando traz ele nessa situação de servo, ele tenta nos entender, porque Jesus em tudo foi tentado. Então, ele consegue entender a nossa condição humana. Deus, lá, na sua santa perfeição, ele não conseguia nos entender, não conseguia entender a sua criação como um todo. Como assim? É minha imagem e semelhança, assim como nossos filhos, né? São nossa imagem e semelhança, saíram de nós, é criado por nós, e mesmo assim a gente às vezes sente que não os conhece. Ou eles crescem e não se tornam aquilo que a gente esperava que eles fossem. Mas o que que deu errado? Qual foi o meu erro? E ao tentar entender essa sua criação, ele se humilha, ele se coloca nessa situação menor, nessa condição humana, dessa carne falha que é a gente, e passa por todas as tentações para mostrar que a gente é capaz. Se Jesus conseguiu com 30 anos, eu acredito que ele seja celibatário, e passar por todas as tentações possíveis e vencê-las. É para demonstrar, para deixar o exemplo, para nos ensinar com o exemplo. Isso é muito bonito. E por ele servir, Jesus se coloca nesse lugar de tão importância no reino, tanto que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, maravilhosa, ter uma vida impecável, ilibada. Se você não crê em Jesus, você não será salvo. Você não vai para o céu, não adianta, não é pelas obras, não é porque você é bonitinho, não é porque você é santo, porque você não faz nada, que você tem um comportamento, que você é super humano, super atencioso, gentil com as pessoas, você não dá um palavrão, você não xinga, você não faz nada. Você é perfeito. Não adianta, você não vai para o céu. Me desculpe lhe dizer, você não vai para o céu. Você vai arder em lago de fogo e se cobrir com vermes, só coberto de seus vermes. Porque ele se humilhou tanto, tanto, ele serviu tanto, ele deu tudo que ele tinha, que a sua própria vida. Ele deu carne, ele deu sangue, ele deu tudo. Por isso ele é o maior, por isso ele é a verdade, o caminho e a vida. E desculpe, Paloma, você não vai sentar à direita do Pai, porque é o Pai que diz que o lugar é de Jesus, ninguém tira, porque ele deu tudo. E se a gente seguir o exemplo de Jesus e dar tudo, talvez a gente consiga aí ficar do ladinho de Paulo, ficar do lado de Isaías, ficar com essa galera assim, com os top, com a elite. Mas é quem serve. Por isso que a profissão de pastor, a profissão não, né? O chamado de pastor é a pessoa que mais serve. Pelo menos os pastores da Universal são os caras que dão, eu não sei quantas, será 20 horas do seu dia ou menos, 18, que dão todo o seu tempo para servir. Eles acham que o pastor que acha que tem que ser servido pelos obreiros, que tem que ter vida de regalia, coitado, esse é o pior dos pastores. Porque o mais valioso dos pastores, que vai ter o seu lugarzinho ali, preferencial no céu, aquele pastor que dá vida pelas ovelhas, que jejua pelas ovelhas, que está ali o tempo todo para acolher aquelas pessoas. Não é aquele que é servido, que é bonito, que é top. É o que dá mais, é o que serve mais. E essa lógica do servir é a lógica de Deus, é a lógica do valor. O valor dele não está no seu carro do ano, não está na sua casa maravilhosa, na sua roupa, que você é linda, não está nada disso. O seu valor está no quanto você serve para Deus. O seu valor para Deus está no quanto você está disponível para ser o menor nesse mundo. E aí você será o maior no céu. Esse é o segredo. Ele, todo momento ele está dando a dica, ó. O menor aqui é o maior lá. É isso. Sim, senhora. É. Alguém quer Mais acrescentar, alguém? pessoal? Mais alguma coisa?
Segue em frente aí, Cristiane. Vamos lá, versículo 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Aqui nesse versículo, né, o que, o que Isaías está dizendo? Que a obra que Jesus veio fazer não será uma obra escandalosa, né? Eu fiz uma anotação aqui. O trabalho do Messias é descrito como sendo discreto e sem chamar atenção para si. Ele não buscou ser reconhecido gritando ou chamando pelas ruas. Se trabalha, trabalha em silêncio. O trabalho dele, a gente viu assim na novela Jesus, que ele era bem discreto. Ele não queria aparecer. Ele só queria, o trabalho dele era mostrar para aquele povo que tinha assim uma saída. E aqui nesse a gente vai ver que vai falar muito da idolatria também, né? E a gente vê que o trabalho, entre aspas, dos idólatras era o que é escandaloso. Era rituais, era danças, né? Para chamar atenção. Mas o trabalho de Jesus não. Era o trabalho dele foi e é todo é, falado com paciência, né? Buscando sempre levar auxílio aos aflitos, mas também com justiça. Justiça. A gente vai ver aqui mais adiante que fala que, apesar dele estar chateado com tudo que Israel estava fazendo, ele amava Israel. E o trabalho dele foi e é esse, um trabalho de conscientização, de salvação, mas sem precisar chamar atenção, sem precisar se mostrar para que fosse notado. Vai ver que ele era bem simples. As vestes eram simples, o jeito de falar, pelo que a gente lê na Bíblia, era manso para com o povo, né? E é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar? Eu diria ainda um pouco mais. Que além dele fazer cumprir a missão sem querer trazer alarde, né, e chamar a atenção para si, eu penso que, inclusive, diante do sofrimento que ele poderia passar, ele também não iria ficar buscando socorro. Ele ia entender que os momentos de aflição, os momentos de dores, os momentos de sofrimento faziam parte do trabalho dele, né? E quando a gente vê que ele foi levado como ovelha muda para o abatedouro, no momento que ele é preso, ele mal se defende, ele mal fala, pouco ele responde quando ele é inquirido. Então, ele não fez questão realmente de nem sair gemendo, né? Nem de dizer, está doendo. Talvez porque ele simplesmente não achasse que tivesse o direito de fazer isso, porque ele entendia que faz parte, é concernente a missão do servo, né? Os processos doloridos. E, bom, ele é o servo, ele não tem que estar chorando porque está doendo, chorando porque está com fome, chorando porque está com sono, chorando porque está difícil, porque não conseguiu, enfim. Ele simplesmente continuou, né? Por mais que as pessoas não crescem nele, porque muitos não creram,
Isso não o desanimou, ele continuou firme. Por mais que ele tivesse depois sido maltratado por aqueles que um dia creram, ainda assim ele continuou. Ele não reclamou, né? E o único momento que ele parou para reclamar foi com o pai, né? Até para orar ele se colocou sozinho, né? Essa questão do não clamar, não se exaltar e não fazer ouvir sua voz na praça, isso me lembra bastante o personagem dos fariseus, que até para orar eles iam nas praças orar em voz alta, né? Para chamar atenção para si. Ele não. Quando ele tinha algum problema, ele ia direto ao Pai. Ele não se referia com outras pessoas. Ele não parava para se queixar para outras pessoas. Até quando ele estava com os discípulos, houveram muitos momentos em que ele relatou o que ia acontecer com ele. Seria crucificado, seria maltratado, tal. Mas ele não falava isso num tom de queixa, ele falava isso, olha, se preparem, vocês vão ver esse tipo de coisa. Né? Então, o servo não tem lá muito direito a se queixar. O servo tem o direito de cumprir aquilo que lhe foi ordenado. Pode seguir. Alguém mais? Vai seguir? Versículo 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade, trará justiça. Bom, nesse capítulo 3, versículo 3, está falando da cana trilhada. E o que seria a cana trilhada aqui, né? O povo. O povo é as pessoas sofridas. Sofrida devido às consequências dos seus pecados. Ele está dizendo o quê? Ele não ia esmagar mais esse povo, né? Ele não veio para fazer isso, para, olhe, vocês pecaram contra mim, vocês estão sofrendo por isso, não. Ele não ia mais, ele veio trazer alento para esse povo. Ele já veio, como João Batista veio preparar o caminho, esse povo já estava, né? Já tinha ouvido falar que o Messias viria para salvá-lo, mas para isso acontecer, eles teriam que ser batizados, se batizar nas águas, se arrepender dos seus pecados. E Jesus veio para isso, para salvar, para, como eu falei antes, trazer o alento para esse povo. Não para fazer como o gentil que só julgava, só jogava pedra e enfiava mais pecado lá em Israel com a idolatria. O pavio que fumega. O pavio que fumega. Eu fiz uma anotação aqui sobre isso. O pavio, algo também frágil e pequeno, serve para representar os aflitos. Quando o combustível da lâmpada está no fim, o fino pavio começa a expirar. A fumaça que ele exala denota que a lamparina precisa de cuidados. Não apagará o pavio significa que as palavras do Senhor não contribuirão para extinguir aquela pequena esperança íntima dos rejeitados. Pelo contrário, seu ministério fortaleceria os fracos, acolheria os discriminados, valorizaria os simples e instruiria os
ignorantes na fé. Esse foi o resumo que eu fiz aqui em relação a, né, o pavio e fumega. Alguém quer falar alguma coisa? Concorda, discorda? Pode seguir em frente. Pode seguir. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Vamos lá, faltar. Vou ler a anotação que eu fiz aqui. Faltar, o fraquejará. Desmaiar na fé. O homem pode se tornar como um pavio, quase expirado. Aí, ilhas, né? O que quer dizer ilhas aqui? Ilhas, as terras distantes, além do mar, depositarão sua confiança no caminho do evangelho da salvação. Ou seja, até as terras distantes, os povos distantes, que ouviria e ouvir falar de Jesus, falar do Messias, falar da sua obra, até essas terras iam depositar sua confiança em Deus. Como a gente vê muito, né? Vamos falar assim de aqueles povos distantes que a gente vê na Bíblia, que a gente viu que até o povo de Samaria não era tão distante assim. Recebeu Jesus, né? Aceitou ele, acolheu ele, aceitou a palavra dele. Aquela mulher lá do poço, que era de Samaria, né? A qual ele deu da água viva, aceitou. Então, é basicamente isso que está dizendo aqui. A obra dele seria e é tão maravilhosa que até os povos distantes, pagãos, iam despertar essa curiosidade em conhecê-lo e, através disso, iam depositar sua confiança nele. Alguém vai falar alguma coisa? Eu quero só ler aqui a minha versão. Ele tem Uhum. um termo que eu acho bem interessante, ó. Ele não falhará, nem será desencorajado. É como eu estava falando há pouco. Não importa o que venha acontecer a ele. E ele é o nosso norte a respeito do que é ser um servo. Não importa o que aconteça, ele não vai falhar, ele não vai deixar de cumprir a sua missão e ele não será desencorajado. Nada vai desanimá-lo, né? Pode acontecer o que for. Até que ele tenha colocado justiça na terra. Na terra. E podemos entender isso, eu entendo isso de duas formas. O primeiro momento em que ele vem encarnado como homem e ele não é de fato e de verdade inibido para continuar fazendo, né, o que ele tinha de fazer, pregar o evangelho para Israel, cuidar da nação de Judá e de Israel. E a gente vai perceber o seguinte, que naquele momento, por mais que ele tivesse seus perrengues, o maior perrengue dele foi quando ele sabia que ia se desligar do pai, ainda assim, ele continuou até o fim, porque a missão dele, o chamado dele era muito maior do que aquilo que ele pensava ou sentia. Ele entendia que ele tinha que cumprir, acabou. Ele tinha um alvo, ele tinha que chegar lá naquele alvo, ponto final. E a gente entende que sim, ele plantou a justiça aqui na Terra. Hoje nós estamos reverberando isso, né?
através das nossas vidas. Então, essa justiça hoje é demonstrada de uma forma isolada. Não que tenha alguma coisa a ver com ilhas, mas de uma forma isolada, porque não está ainda generalizado no mundo. Então, tem na minha vida, tem na sua, tem na de outras pessoas. Beleza. Está no mundo? Existe ainda essa justiça no mundo? Não. E aí eu penso que vem a segunda parte. Isso aqui ainda não está 100% completo. Então, a primeira justiça foi ele estar pregando a palavra de Deus, a, a oportunidade de salvação de almas. E, em seguida, a gente sabe que ele vai ter o momento dele, o governo dele, o milênio, onde ali sim vai haver a justiça que tem que haver. Né? Será o reino que eu estou aguardando cegamente para que chegue. Tá? Então, o fato de o termo aqui estar um pouquinho diferente aí, na maioria das traduções, né? Ele não vai falhar no sentido de que ele não vai mudar o sentido do objetivo dele e ele não será desencorajado. Nada, nada, nada vai fazer com que ele seja impedido, ou melhor, nada vai impedir que ele alcance de fato a sua meta final. Alguém mais? Não? Vou continuar aqui. Verso 5. Diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Vamos lá. Anteriormente, Deus havia falado do Messias. Agora, ele fala com ele, para mostrar a todos que ele é capaz de sustentar o Messias em suas obras designadas e que todos possam aceitar o Messias como comissionado por um Deus tão poderoso. Ele começa anunciando a si mesmo como todo-poderoso e criador. Aqui não tem, já está bem claro, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, estou enviando o meu servo, né? O Messias, e eu sou Deus e sou único e pronto, não existe outro. Esse é meu servo amado em quem a minha alma se compraz, mas eu sou Deus. É isso que eu entendi. Continua? Sim, senhora. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Esse sexto aqui, eu lembrei do quando ele se apresentou a Moisés lá na sarça ardente no Monte Sinai, né? E Moisés perguntou a ele em nome de quem? Quando perguntaram a ele lá no Egito, ele falaria. E Deus falou o quê? Diga ao povo que em nome do eu sou. E aí eu estava ouvindo uma mensagem do bispo essa semana e ele falando disso, que naquela época, quando ele falou eu sou, é porque o Espírito Santo ainda não estava na terra, Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, ele naquele momento ele não habitava em Moisés e o bispo falou assim que ele não podia dizer eu sou Jesus ou eu sou o Messias, mas eu sou, e acabou. Eu sou. E aí foi quando ele fez a aliança com Moisés de salvar o povo, de libertar o povo do Egito.
Ou seja, Deus é Deus, independente de onde ele esteja, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Eu sou único e não existe outro Deus além de mim. Eu fiz uma anotação aqui desse capítulo. Eu, né, maiúsculo, o Senhor, te chamarei em justiça. Sim, por um propósito justo. Deus apresentou seu Filho para ser uma propiciação, assim como declarou sua justiça, para que Deus seja justo e ainda o justificador daquele que crê em Jesus. E aí a gente pode abrir lá em Romanos 3, 25 ao 23, ou do 25 ao 26, para a gente ver um pouco mais. Todo mundo? Pode seguir. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dante cometidos sob a paciência de Deus. 26. Para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Amém. Dona Lília, Paloma, A parte que Mari, eu acho mais interessante desse verso é quando ele fala que eu te darei por aliança do povo. por aliança do Então, aqui a gente já vê que existe, através desse Messias, desse servo, esse específico, uma aliança com o povo. Essa aliança só vai se dar através dele. Será luz para os gentios. Tanto o povo dele, quanto aqueles que não conhecem as ilhas, os gentios, povos distantes, os pagãos, todos eles vão ter a oportunidade, a mesma oportunidade, através do Senhor Jesus. Todos vão ter oportunidade através desse Messias, que é tomado pelo próprio Deus. Quando fala assim, que eu te tomei pela mão, quando você pega uma criança e toma pela mão, é para quê? Para conduzir, né? guiar. Para conduzir, para não se perder, para estar junto de você, para te levar onde você vai estar. Então, você vai lá e segura, tanto para guiar como para proteger. Então, ele mostra que, como Jesus é o nosso norte de ser servo, vou continuar nisso, não tem o que temer. Né? Jesus ele não tinha o que temer. Quem estava guardando ele, quem estava dirigindo ele, era o Senhor de tudo. E nós, da mesma forma, não tem por que temermos. A gente tem um objetivo, temos que cumprir nosso objetivo sem temor de nada nem de ninguém. Sem desmaiar, sem esmorecer, sem desanimar. Chegar até o fim. Amém. O que eu prestei atenção nesse capítulo é que Versículo? Não, o capítulo 42. Ah, tá. É que lá no 41 se falou muito em idolatria, né? No povo idólatra. E aqui ele faz questão de falar, mostrar que ele é Deus. É isso que ele está querendo passar para o povo de Israel aqui. Sou eu que sou Deus. Eu sou único. Por que vocês estão buscando em outros deuses? Se eu sou Deus de vocês, né? Eu entendi que nesse capítulo ele está passando isso para Israel, mostrando para Israel que
ele é único. E que ele tá bem chateado por conta do povo dele trocar ele por deuses que não iam fazer nada por eles. Vamos lá, versículo 7. Aqui ele torna a repetir, né? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Esse versículo aqui eu achei bem interessante, esse 7. Vou ler aqui. Deixa eu ver. Cinco. Eu nem fiz acabei não fazendo a anotação desse versículo, mas o que eu entendi, ele não está falando de um povo cego porque a visão, o olho é cego mesmo, não. Ele está falando do povo que estava cego espiritualmente, né? E para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jacem em trevas. Ou seja, o povo de Israel, espiritualmente falando, estavam cegos. E quando a Babilônia invadiu lá Israel e tomou eles, levou eles cativos, e lá na Babilônia muitos se deixaram contaminar pela idolatria também. Muitos, os que conseguiram fugir, se esconderam em caverna, né? E eles estavam sendo, mesmo assim, perseguidos, estavam sendo procurados lá para ser tomados como escravos, ou até aqueles que estavam mesmo na Babilônia, vivendo em casa, eles estavam presos. Esse cárcere aqui não é cárcere de prisão, não, é preso dentro da sua própria casa, preso espiritualmente. E estavam sendo assim esmagados pela Babilônia. E ele está falando aqui que ele veio para livrar o povo dele, para abrir os olhos desse povo que estava cego espiritualmente, que está buscando a solução em ídolos que nada adiantava. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu vim para isso. Eu vim para abrir o cego. Meu pai me enviou para salvar o povo dele, para libertar o meu povo que está cativo. Foi isso que eu entendi. Posso falar? Pode. Essa parte eu vejo como se fosse aquela, esqueci o nome, dos ossos secos, né? Como um dia o bispo Sérgio estava pregando 18 horas domingo. Tem medula, tem ossos, tem pele, tem carne, mas o principal, o que Jesus queria para essas pessoas, quando fala abrir os olhos, é que, tipo assim, trazendo para o tempo de hoje, o milagre. Eu alcancei a cura, eu alcancei a vida financeira abençoada, eu passava fome, hoje eu moro bem, hoje eu vivo bem, hoje eu viajo. Isso não pode ser parâmetro, né? Para a pessoa dizer que está bem com Deus, né? E quando ele fala essa prisão, eu entendi que é a maior prisão que uma pessoa pode ter em relação à fé é o pecado. Porque justamente o pecado aprisiona a gente, nós perdemos o acesso a Deus, bloqueamos o trono que está aqui reservado dentro de nós
não deixamos que o Espírito Santo habite e com isso a gente se distancia. Então eu penso que essa prisão é isso aí, né? A prisão é o pecado, que é a única coisa que afasta a gente de Deus. É isso aí. Tem ossos, arrebenta, faz isso, não é sobre o que fazemos, mas sobre o que somos. Era isso que eu queria colocar nessa parte aí que eu entendi, desse abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos. É preso nesse pensamento aí de não precisa mais nada. E a palavra de Deus fala que buscar o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Mais alguém? Não, vamos dar continuidade. Rapidinho, Oi, voz alto. vai falar? Quando a Vai gente falar? vê essa questão para abrir os olhos dos cegos, tirar a prisão dos presos, do cárcere dos que jazem em trevas, você vê que tem uma sequência. A pior de todas é jazer nas trevas. Quando você fala de jazer, é numa intenção, numa ideia de que você não vai sair daquela posição, né? Quando a gente vê no cemitério, aqui jaz fulano de tal, ele descansa ali, mas ele não vai sair mais daquela condição, né? E se descansar e não sair mais dessa condição. Então, tirar do cárcere os que jazem em trevas. Pronto, é o pior. Está perdido, a alma está comprometida. Mas se ele está dizendo que pode tirar, então ainda há uma chance. Não houve o dano da segunda morte ainda. Então, essa pessoa tem uma oportunidade. Ela está no inferno. Antes disso, tirar da prisão dos presos. Aí eu concordo plenamente aí com Dona Mari. Essa prisão já é justamente o pecado, onde a pessoa está se afundando e vai perder a salvação. E antes de tudo, o que concebeu essa condição, esse processo, foi justamente o que estava na cabeça, o que estava nos olhos, né? Então, vou abrir os olhos, é porque depois que abrir o olho, ele vai entender. Então, a ideia não é só de abrir os olhos, é de abrir a mente. Então, abrindo a mente, ele vai entender a condição de pecado que ele está e então salvará a sua alma, né? Dá para a gente perceber que existe um processo dentro disso e que tudo começa na mente. Amém. O trabalho do Senhor Jesus, o trabalho de Deus é na mente, o trabalho de Satanás também é na mente. O resto é consequência. As nossas benesses, quando a gente obedece a Deus, e as nossas maldições, quando a gente obedece a Satanás. Mas tudo começa na mente, as nossas decisões são tomadas na mente, né? E depois disso, vão se transformar em hábitos, práticas, que, a depender delas, vai conduzir a um estado de trevas, né? Mas, enquanto a vida, há esperança. O processo está indo, fluindo, a pessoa está indo para o inferno, mas aí chega a luz do mundo para trazer justamente o entendimento. Para mim, a luz, ela tem tudo a ver com a palavra. A palavra não trabalha em outro campo que não seja justamente o seu intelecto, a sua alma, o seu espírito, o seu interior. Aí você fica à vontade, dá o nome que você quiser, mas é algo completamente pessoal e que a gente entende que é completamente racional. Essa luz só pode ser Jesus. Pode continuar aí. Olha. E é como a gente estava, né? Quando a gente chegou na igreja, todo Exato. mundo aqui em trevas, Cego inferno, no pecado, indo para o é, inferno. para deixar bem claro para quem vê esse vídeo depois não achar que a pessoa está lá morta no inferno, mas ainda há uma chancezinha de voltar para a luz, de vir para a luz. Vamos lá, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória.
pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E é aquilo que eu estava falando, que eu falei antes. É, ele estava falando aqui para o povo: eu sou único, a minha glória é só minha. Não adianta que eu não darei a minha glória a outros deuses, a imagem de escultura. E ele estava fazendo, né, é, fazendo com que o povo entendesse isso. Como é hoje também. Hoje a gente fala aqui de idolatria e a gente pensa assim, ah, só quem está lá adorando Santa Fulana, Santa Ciclana, Santo Beltrano, não. Hoje a idolatria hoje não é só quem está dentro de uma igreja orando um terço, orando para santo, não. Hoje, o pastor estava falando ontem eu fui para a reunião de manhã e ele estava falando justamente isso. Hoje um filho se torna a idolatria né? O ídolo de uma mãe, o esposo se torna o ídolo da esposa, uma banda de música se torna ídolo de um fã, e a pessoa pega e deposita toda a sua força naquilo ali, a sua adoração. Às vezes tem mãe que idolatra tanto o filho que quando perde o filho, a mãe. Eu já vi um caso lá em Pau da Lima que a mãe tinha uma idolatria tão grande pelo filho e esse filho foi morto, mataram. E ela, não suportando a dor, na hora lá do velório, no cemitério, ela caiu dentro da cova, morta também. A dor foi tão grande que ela morreu junto com o filho, pela idolatria que ela tinha com o filho. E trazendo para os dias de hoje é isso. E Deus está falando que eu sou Deus. Não há outro. Não tem por que vocês, como eu falei, buscar, idolatrar, buscar outro Deus, porque eu sou único, a minha glória é só minha. Não darei a ninguém. E a gente ouve isso direto, né? Nas reuniões da igreja. Alguém mais? Quer falar, dona Lília? Não, senhor. Paloma? Não? Paloma quer, mas ela está com vergonha. Vamos lá, o 9, verso 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vos faço ouvir. Vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui. Coisas anteriores. As antigas previsões de Deus, que agora foram cumpridas, são aqui apresentadas como prova de que eles deveriam confiar somente nele, como Deus. Ou seja, as previsões quanto à restauração de Israel, da Babilônia. Aí, ponto final aqui. Boas novas eu vos anuncio, ou seja, as previsões quanto ao Messias, que é trazer todas as nações à adoração de Jesus. Antes que sejam delas, eu vos informo, antes que haja as menores indicações que permitam a um observador sagaz deduzir o evento vindouro, Deus o fará. Ou seja, né? Esse que
as coisas se passaram, as coisas antigas. Aqui ele estava falando em relação a Israel, que ele ia livrar Israel do cativeiro da Babilônia, e que era para o povo esquecer o passado e focar ali nele, no presente, que ele era a solução para o povo, ele era a luz que estava faltando, e que ele ia fazer esse resgate, né? E que ele anunciaria antes que venha a luz. Ou seja, como ele usou o profeta Isaías, pois é isso, Jeremias, para anunciar as boas novas, né? A gente, pelo eu assisti da novela, a gente vê que todos foram levados cativo, mas só Jeremias ficou porque ele tinha uma missão para Jeremias, né? E ele está dizendo que ele era essa luz, que ia libertar o seu povo. Como hoje ele é a luz que liberta, ele é a luz que guia, e a gente só tem que estar atento e ouvir a voz dele, né? Prestar atenção e nos voltarmos para ele, trazendo para os dias de hoje. E é isso. Adão, você que a senhora quer falar? Eu não, é Paloma que finalmente perdeu a vergonha. Lá aí. Ai, meu Deus, eu sou tão envergonhada. É, Então, essa parte aqui, né, é, é como se ele tivesse falando, né, assim, no que eu entendi na minha visão, é como se ele está falando assim, né, as primeiras promessas já se cumpriram. Então, e as novas coisas eu também vou anunciar. E antes que aconteçam, eu farei vocês ouvir. Então, assim como ele já tinha anunciado antes, né, outras profecias e elas se cumpriram, essa também vai se cumprir. E assim como ele está falando isso agora, antes que aconteça, ele vai fazer com que eles, né, eles escutem. E essas novas coisas eu ia falar aí, mas eu acho que Izzy já escreveu aí, que é justamente falando sobre o Evangelho, a minha palavra, essa palavra que vai vir através do Senhor Jesus, que ele vai trazer esse ensinamento para que essa palavra seja pregada. Ele vai anunciar isso a todos os povos. É só esse acréscimo aí, até porque eu também estou com sono. Perfeito. certo. É exatamente por essa direção. O que ele está querendo dizer é isso. Olha, Isaías está sendo usado, mas o que Deus está fazendo é confrontando a idolatria, os ídolos e a idolatria. Desde o capítulo 40 ele está fazendo isso. E aqui, quando ele chega no final aqui do 41, o que ele diz? Que os ídolos são vaidade, não presta para nada, não vale nada. E ele diz que ele simplesmente fala as coisas sobre o futuro. Aí, a continuidade do texto é ele falando o que vai acontecer no futuro. O Messias, a luz do mundo, que vai vir para os gentios, vai vir para todo mundo. E aqui ele fecha esse argumento, tá? Ele está fechando um argumento. Ele está fechando, talvez, a defesa do seu argumento nesse momento. Quando ele chega e fala, as primeiras coisas se cumpriram, porque já houveram muitas outras profecias que já se cumpriram. Muitas outras. E eu vou contar aí desde Adão. Desde as profecias que estão em Gênesis, que já se cumpriram, e outras ainda que vão se cumprir. Aí o que ele está dizendo é isso, olha, vai se cumprir outras ainda, vou lhes dar mais outras, olha só. E aí é o que ele está falando. As novas eu vos anuncio, e as novas eu vos anuncio. Quais são as novas profecias? Gira em torno do Messias. E ele está trazendo o entendimento à luz. Não é necessariamente que essa luz seja Jesus, mas ele está trazendo ao conhecimento, ao entendimento de todo mundo que quiser ouvir
Isaías, que é de onde está saindo a profecia, ele está lá avisando para todo mundo coisas que vão acontecer no futuro. Para quê? Para que fique sabido que ele é Deus. E os ídolos que não abrem a boca para falar porcaria nenhuma não valem nada. E, novamente, ele entra com aquela contenda com Israel, com Judá. Confia em mim. Eu não já falei no passado, não deu certo? O que eu estou falando sobre o futuro vai dar certo também, confia em mim. Não creio mais nos ídolos. Então, ele está fazendo isso como se fosse a própria defesa. E decretando sobre Judá uma nova história que vai acontecer. Não só porque eles vão crer, porque muitos vão crer, mas porque vai acontecer, porque ele anunciou. Ponto final. Não importa. Deus vai ter sempre para ele aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal, aqueles remanescentes que não se curvaram para Baal. Sempre vai ter. Paloma está dizendo aqui que está com preguiça. Mas, minha sugestão, a gente não vai conseguir terminar o texto hoje, tá? A gente não chegou na metade do capítulo, e eu penso que vai sempre estar havendo mais colaborações durante a meditação. Penso que a gente deveria parar por aqui hoje e a gente retomar isso, né, no sábado, para a gente, então, concluir de repente. Pode ser? O que vocês acham? Sábado tem o Godlywood, né? Ai, Godwood, né, velho? Goodwood, domingo cancelado, terça-feira a gente se encontra, tudo bem? Ok? Ok. Beleza. A Cristiane já tinha indicado a Dona Mari para fazer a oração, né? É, esqueci, não. Essa Verdade. Senhor, Deus e amado Pai, agradecemos, meu Deus, a oportunidade de entender a voz do Senhor através dessa meditação. Meu Deus, não deixa que essas palavras se percam no vento, Senhor. Por favor, do fundo da minha alma eu peço isso. Que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada uma de nós que estamos aqui. Os nossos problemas, as nossas demandas, que não são pequenas, meu Deus. Ajude a gente a lembrar que cada encontro, meu, cada coisa que é dita, de cada observação, porque os dias são maus. Todos os dias são maus, meu Deus. Toma a nossa noite em tuas mãos. Visita cada familiar nosso, cada um. Não deixa se perder nenhum, meu Deus. Nem que seja no último momento, porque essa é a nossa guerra. Nós já conseguimos precisamos, ainda não. Tem muitos ainda que estão perdidos aí nesse mundo louco. Então ajude a gente a permanecer com essa esperança, que é ganhar o nosso familiar, ainda que no último suspiro. Meu Deus, eu aproveito essa oração e peço que o Senhor visite Vânia Sampaio, a obreira, meu Deus, ela está internada, já vai fazer 15 dias, Senhor. Meu Deus, cada hora aparece uma coisa para fazer um exame. E eu peço uma coisa, que o Senhor venha ajudar essa moça a guardar a fé, a não deixar de confiar nenhum momento no Senhor, meu Deus. Por favor, nos dê, meu Pai, uma boa noite de sono. Guarda a nossa casa
e ajuda a gente a guardar a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa salvação. O Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então, Amém. é isso aí. Terça-feira a gente se reencontra. Deus abençoe cada um de vocês. Só lembrando, Paloma estava com preguiça, tá? Deus abençoe. Boa noite. Paloma tá doente, bichinha. Bichinha.